Aula 71. A partir de agora vamos ver como fazer para trabalhar com gráficos. Antes de mais nada, para que trabalhar com gráficos? Por quê? Pelo seguinte, ó, através de um gráfico você não consegue ter uma ideia melhor de determinadas situações. Você vê numa televisão, por exemplo, um gráfico mostrando estatísticas. É muito mais fácil de analisar, de entender analisando uma imagem, um gráfico, do que simplesmente olhando para números, não é isso? Então é para isso que a gente usa gráficos. Com gráficos, então, nós conseguimos tornar os dados mais visuais, ok? Essa é a ideia principal de gráficos. Bom, para trabalhar com gráficos, deixa eu primeiro tirar fora esses filtros aqui, que vão estar atrapalhando um pouco. Para isso, basta vir aqui em dados, eu clico dentro da tabela, claro, subtotal, vou clicar em remover todos. Nós havíamos classificado em aulas anteriores, né, quando nós aprendemos a trabalhar com subtotais, nós havíamos classificado essa coluna análise. Nós queremos voltar a classificar pela coluna mês, só que não por ordem alfabética, porque se eu clicar aqui e mandar classificar por ordem alfabética, olha só o que acontece, todos os meses que começam com A, né, até aqui depois com D e assim por diante. Não é isso que eu quero não, né? Então vamos lá, classificar, vou clicar aqui nesse botão classificar, vamos classificar pela coluna mês, está correto aqui, só que a ordem não vai ser de A a Z não, nem de Z a A, vai ser uma lista personalizada. Aqui vou usar o que? Os meses aqui. Então ele vai classificar seguindo esta lógica aqui. Vou dar um OK, mais um OK aqui, pronto, tá aí. Então agora, a partir de agora, o que eu posso fazer? Posso, para mim criar um gráfico é bastante simples, basta vocês selecionarem aquilo que vocês querem que saia no gráfico, as células que vão compor o meu gráfico, ok? Ou também eu posso deixar para selecionar depois que eu comecei a construir o meu gráfico. Mas o ideal, o padrão, certo? Seria o que? Você primeiro selecionar. Eu começo selecionando aqui as linhas de cabeçalho, certo? São informações importantes que vão ir no eixo X ou no eixo Y do nosso gráfico. Também é importante selecionar todos os meses, porque é com eles que eu vou saber a qual mês pertence cada um desses preços aqui, ok? Outra coisa importante aqui, né? Olhando para essa tabela aqui, ó, eu posso constatar facilmente que eu posso construir até 4 gráficos diferentes, né? Dessa mesma tabela aqui, eu posso construir um gráfico analisando o preço de cada mês, posso fazer um outro gráfico comparando a quantidade de sacas vendidas a cada mês, posso construir um gráfico com os totais de cada mês, correndo com o percentual de cada mês, que seria na verdade idêntico ao total, né? Proporcionalmente. Então a diferença entre um mês e o outro seria o mesmo. Então, olhando por cima, o gráfico de total e um gráfico de percentual teria exatamente o mesmo efeito, o mesmo resultado visual, tá? Muito bem, então vamos começar selecionando aqui, fazendo um gráfico pelo preço. Então para isso eu preciso selecionar os cabeçalhos, também preciso selecionar aqui que seriam as categorias, né, de cada item do meu gráfico, e o mais importante então que são os valores. Eu poderia simplesmente vir aqui no menu inserir e escolher uma dessas opções aqui de gráfico, ok? Tem essas flechinhas aqui que indicam vários tipos, subtipos, né, de cada um desses tipos aqui em cima, de pizza, de barra, de linhas, colunas, etc. Ok? Mas tem um jeito mais simples ainda para construir gráficos, que é o seguinte: basta vocês selecionarem, depois que selecionarem, teclar a tecla F11 uma única vez. Vejam, automaticamente ele me inseriu aqui uma nova planilha, chamada Graph1 aqui, mostrando os dados selecionados, seria no caso a coluna preço, né? Aqui para nós. Olha, num piscar de olhos ele construiu um gráfico para nós de colunas, que é o padrão dele, tá? Muito bem. Se eu quiser aumentar mais a letra, basta eu selecionar, clicar num desses meses aqui embaixo, por exemplo, que seria o eixo X. Vejam que selecionou todos os meses. Se eu quiser formatar o eixo Y, seria o eixo vertical, basta clicar aqui, ele seleciona para nós o eixo. Se eu der um simples delete, ele exclui fora o eixo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Mesma coisa aqui embaixo. Se eu quiser apagar, basta clicar da delete. Mesma coisa na legenda, mesma coisa no título. Bastante simples de formatar, tá? Então, para aumentar a letra, basta vir aqui no menu início, normal, né? Vem aqui, escolho um tamanho maior, 12. Mesma coisa aqui, eu seleciono, também vamos aumentar para um tamanho 12. O preço saca, nesse caso aqui, vamos também aumentar, mas nem precisaria usar
esse gráfico, nesse gráfico aqui, essa legenda, por quê? Porque eu já tenho aqui, ó, a informação do que é esse gráfico aí, é o preço da saca. Então, para que ter essa legenda aqui? Não precisaria, né? Não precisaria, por quê? Porque nós estamos trabalhando com gráfico no formato de colunas. Mas eu tenho dois tipos de formato, colunas, certo? A disposição no meu gráfico, né, seria em colunas ou seria em linhas, tá ok? Em linhas seriam as barras deitadas, na verdade, ok? Então, como é que eu faria isso? Aqui assim tem o menu Design, onde eu posso então formatar esse meu gráfico da forma que eu quiser. Vejam que aqui em cima tem algumas pré-definições, né? Eu posso vir aqui, clicar em qualquer um deles, podem ver que automaticamente ele vai modificando aqui o meu gráfico. Para ver que tem esse aqui que surge uma leve sombra ao redor, né? Então, aqui seriam no caso as cores do meu gráfico, perfeito. Tá? Aqui em cima temos um outro botão que diz alternar entre linha e coluna, que era aquilo que eu falei antes para vocês. Vejam bem o que diz aqui, ó. Trocar os dados nos eixos. Os dados que estão representados no eixo X serão movidos para o eixo Y e vice-versa. Ou seja, o que nós temos aqui na legenda? Temos o preço saca. O que é o preço saca aqui na minha tabela de origem? O preço saca não é o título da coluna? É, certo? Então é por isso que o gráfico é um gráfico de colunas, ok? E nesse momento aqui ele é um gráfico de colunas, certo? E o título das linhas, que são os meses aqui, ó, eles estão aqui embaixo. Então, se eu simplesmente clicar em alternar entre linha e coluna, ele vai inverter. O que está na legenda passa a ir para o eixo X e o que está no eixo X passa a ir para a legenda. Vejam, num simples clique, então ele inverte. O que estava no eixo X vai para a legenda, o que estava na legenda então vai para o eixo X. Posso vir aqui, selecionar, mudar a minha pré-definição de gráfico aqui, ok? Perfeito, vamos voltar no formato normal. Esse aqui acredito que seja o formato gráfico mais utilizado, até porque eu consigo com isso ver as linhas horizontais que cruzam ali atrás, então fica mais fácil de você analisar, chegar a um valor próximo que corresponde a cada coluna, não é mesmo? Porque antes, quando estavam todas as barras juntas, eu não conseguia ver as linhas que correm atrás das colunas, não é mesmo? Então esse aqui eu diria que é o mais interessante, ok? Pode ver que quando eu clico lá, ele volta ao normal. Essa formatação aqui, deixa eu colocar um tamanho 12 de novo aqui. E deixa eu também colocar um tamanho 12 aqui também. Muito bem. Então, nesse caso aqui, ó, para o nosso exemplo aqui, ó, essa legenda aqui não é importante. Se nós deixarmos esse formato aqui, que é em colunas, não seria interessante. Agora, se eu der delete aqui, ok? E vim aqui mudar para linhas e colunas, alternar, o que acontece? Vejam, trouxe para cá, mas e agora? O que eu vou saber? O que significa cada mês? Tudo bem, eu sei que a ordem é de janeiro a dezembro, mas pode não ser. Posso ir lá e modificar a ordem da minha tabela, né, daí não vai mais ficar na sequência correta de janeiro a dezembro, daí eu já me perco tudo. Então nesse caso aqui é interessante ter legenda, não é mesmo? Então vamos tentar colocar aqui a legenda de volta. Para isso, vamos aqui no menu Layout. Tem outras formatações com relação aos gráficos. Só deixa eu vir aqui assim, modificar isso aqui. Habilitar isso aqui. Ok. Tá, aqui é o seguinte. Aqui nós temos então legenda. Então eu posso escolher aqui a posição onde eu quero colocar a minha legenda aqui. Legenda à direita, que é o mais natural, esse aqui que é o mais utilizado, mas posso querer colocar a legenda na parte superior do meu gráfico. Tá um pouquinho demorado, mas ele vai colocar na parte superior, tá ali, ó. Não, eu quero colocar então à direita mesmo. Tá aí, nesse caso aqui é importante ter a legenda, não é mesmo? Mas vamos mudar aqui de novo e vamos mudar para sequência em colunas. Pronto, neste caso aqui então não é importante, não é? Então eu posso tirar fora a minha legenda. Tá aí. Tá, outra coisa aqui. Se eu vier aqui na minha planilha soja
E vamos voltar ao normal, aquele meu subtotal que tinha antes. Posso vir aqui, simplesmente, e mandar classificar primeiro. Vamos classificar de A a Z. Agora vamos ao menu dados, subtotal. Vamos mandar criar um subtotal a cada mudança na coluna análise, a soma do total. Ok? Então está mostrando aqui a cada todos os meses em que a venda foi boa, foi vendido para tanto e assim por diante. Mas o que nos interessa nesse momento é gráfico, né? Então vamos lá. Gráfico, vejam o que aconteceu. Olha, pode ver que ficou umas colunas vazias correspondentes exatamente a essas linhas vazias aqui no meio. Então, nesse caso, como é que poderia fazer para tirar fora isso aqui? Simplesmente posso vir com o botão direito aqui dentro, ok? Selecionar dados. Qualquer lugar dentro do gráfico, basta clicar com o botão direito, tem a opção aqui, selecionar dados. Ok? Dependendo do lugar que eu clico com o botão direito, as opções do menu que aparecem são diferentes. Por quê? Porque eu acabo selecionando áreas diferentes do meu gráfico. Ok? Então, dependendo do tipo de área que eu seleciono, terá mais opções para mim trabalhar com aquela área, né? Então, por isso, tudo bem, vamos lá, selecionar os dados. Tá ali. Agora, vamos aqui em cima onde diz intervalo de dados do gráfico. Agora eu vou vir aqui. O que eu vou fazer? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e selecionar agora daqui até aqui, ó. Se eu der o OK lá e confirmar, ele vai mostrar os gráficos de abril a dezembro, mas eu posso segurar a tecla Ctrl, ok? Para selecionar células não adjacentes da minha planilha, ok? E selecionar também aqui. Sempre importante selecionar os meses e depois os valores. Vem aqui, podem ver que cada seleção diferente está separada por um ponto e vírgula. Basta dar um OK aqui, que o meu gráfico então está aí, ó, mudou, tirou fora aqueles espaços vazios. Tá aí, portanto, é muito simples trabalhar com gráficos.